Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez gravando aqui mais um vídeo para aprendermos com a palavra de Deus e tirar algumas dúvidas que sempre tem na mente dos cristãos a respeito de algumas doutrinas, de alguns ensinamentos. Vamos tentar, à luz das Escrituras, tirar algumas dúvidas e ver o que a Bíblia diz a respeito de se o crente, o verdadeiro crente, a pessoa que foi salvo, pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que passou da morte para a vida, como diz a palavra de Deus, se ele pode perder a salvação. Muitos creem que a pessoa, mesmo sendo regenerado pelo Espírito Santo, tendo passado da morte para a vida, como diz a palavra de Deus, tendo nascido de novo, como Jesus falou para Nicodemos, será se essas pessoas podem cair, podem perder a salvação? O que a Bíblia diz? Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que no meio dos cristãos, daqueles que estão na igreja, existem os salvos e os não salvos. A Bíblia nos afirma que existe o trigo e o joio. A Bíblia nos afirma que existe as virgens nécias e as virgens prudentes. Existe os bodes no meio das ovelhas. E nós temos que ver qual a base bíblica para a doutrina que muitos creem, que o homem pode perder a salvação. A Bíblia, irmãos, nos afirma que aquele que foi regenerado, foi alcançado pela graça de Deus, que ele não pode de maneira nenhuma perder a salvação. Que a salvação é uma possessão do crente aplicada através do Espírito Santo na nossa vida e que é mantida através do próprio Deus, com o seu Espírito Santo em nossas vidas. Em Efésios 1, se não me falha a memória, Efésios 1:3, a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais está incluída a perseverança. Aquele que foi alcançado, ele vai perseverar até o fim. Nós sabemos que nos dias de hoje, nós vivemos os últimos dias, em que existe uma apostasia muito grande. As pessoas que muitas vezes se mostram ser crentes, ser salvas, de uma hora para outra, a pessoa muitas vezes abandona a fé e muitos ficam achando que ele era um salvo e que perdeu a salvação, que abandonou. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, eu estou com minha Bíblia aqui aberta, se os irmãos quiserem conferir, que é importante conferir o que a Bíblia diz, eu quero usar mais as palavras da Bíblia do que minhas próprias palavras, porque a Bíblia é segura, é inerrante. A Bíblia diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 19, da primeira epístola de João: Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. A pessoa, quando abandona a fé, quando abandona a comunhão com os cristãos, com os crentes na igreja, que sai, ele está ali demonstrando que ele nunca foi salvo. Ele está mostrando ali para os que observam que ele nunca tinha sido uma pessoa salva. É isso que a Bíblia diz. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Irmãos, a salvação ela é uma obra aplicada por Deus e mantida por Deus. A salvação, irmãos, não é a nossa força segurando na mão de Deus. É a mão de Deus segurando nas nossas mãos. Porque se fosse nós segurando nas mãos dele, na primeira tempestade, na primeira dificuldade da nossa vida, nós soltaríamos. Mas a salvação, aquele quem Deus alcançou com a sua graça, é mantida pelo próprio Deus.
A Bíblia nos afirma, irmãos, que o crente, ele recebe a salvação no momento em que ele crê. Na hora que ele crê, ele já tem a salvação. Ele não vai ter, ele tem a salvação. Vamos ver no Evangelho de João, a partir do capítulo 3 do Evangelho de João, o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina. Começando por o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, de maneira nenhuma ele vai perecer. E em João 3,36 diz, por isso quem crer no Filho tem a vida eterna, tem. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E em João, no capítulo 5, passando aqui mais adiante em João, vamos olhar algumas passagens no Evangelho de João, que é um evangelho que nos deixa muito claro. Em João 5, 25 e 26, Jesus fala assim, em verdade vos digo. 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Naquele momento, tem a vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. No momento em que o homem crê em Cristo, de verdade, ele é justificado diante de Deus, ele passa da morte para a vida. E no 25, Jesus diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, e que os mortos espirituais, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Aqueles que ouvirem e crer, viverão naquele instante. A salvação ela é alcançada naquele mesmo instante. No momento em que cremos, a salvação ela passa a ser uma possessão do crente, aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Em João 6, no 35 ao 40, mais outra passagem. Todas essas passagens no Evangelho de João. Diz assim, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não crerdes. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus, por que é que o crente não pode perder a salvação, o verdadeiro salvo? Porque a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou, Jesus disse que é Deus, é que nenhum de todos os que ele me deu se perca, mas pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, quando Deus tem um plano para salvar o homem, para fazer uma obra, ele concretiza aquilo ali, porque ele é Deus, ele opera no coração do homem e transforma a vida do homem. Em Jó, no capítulo 42, versículo 2, Jó, quando chega ali no final daquela provação dele, ele vai dizer assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se o crente, irmãos, pudesse perder a salvação, era o plano de Deus de salvar o homem, de salvar aqueles que o Pai me deu, como Jesus disse, seria frustrado. Mas pelo contrário do que Jó disse que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Em Efésios, no capítulo 1, o versículo 13 e o 14, a Bíblia nos afirma, irmãos, de um selo espiritual aplicado na nossa alma, através do Espírito Santo de Deus. Diz assim, o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, Deus aplica no crente, naquele que foi regenerado, o selo. É um selo do Espírito Santo na nossa alma. É um selo espiritual, que nós não temos controle sobre ele. E ele vai nos fazer perseverar até o fim. Ele vai nos fazer caminhar até o fim. Como diz lá em Jeremias, no capítulo 31, a promessa lá no Antigo Testamento para aqueles que iam ser alcançados pela graça de Cristo, diz assim: eis que farei uma nova aliança com o meu povo. Colocarei o meu temor no seu coração, escreverei as minhas leis no seu entendimento, e jamais me lembrarei dos seus pecados. É isso que Deus faz, Ele aplica em nosso coração o Espírito Santo, nós somos selados com aquele Espírito Santo, o qual é o penhor, serve como penhor da nossa herança. Irmãos, isso é maravilhoso. O crente verdadeiro, a perseverança é uma prova de que aquele crente que perseverou até o fim era um verdadeiro salvo. E aqueles que abandonam, pelo contrário de perder a salvação, eles estão mostrando que eles nunca foram alcançados. Eles estavam ali na igreja só por algum interesse, pela alguma uma emoção, por algum interesse particular do coração do homem. E não porque foi alcançado pela graça de Deus e foi regenerado. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele vai perseverar até o fim. Irmãos, uma das passagens mais claras e mais bonitas na Bíblia é em João no capítulo 10, que a Bíblia nos diz a respeito daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Em João no capítulo 10, é aquela passagem muito conhecida do bom pastor e das ovelhas. Jesus inicia ali falando sobre um aprisco das ovelhas. No versículo 3, ele vai dizer assim: para este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a sua voz. Ele mostra aqui, irmãos, que as ovelhas de Cristo seguem ele. As ovelhas de Cristo, quando ouvem a voz do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, elas vão seguir o pastor que é Cristo Jesus. E quando chega no versículo 14 e o 15, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E ele vai fazer uma comparação aqui, o tamanho do conhecimento que ele tem das ovelhas e que as ovelhas têm dele. Ele diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Da mesma maneira que ele conhece o Pai, as duas pessoas, as duas primeiras pessoas da Trindade, ele compara aqui o Pai e ele, o conhecimento que ele tem com o Pai é o mesmo que ele tem com as ovelhas. E eu dou, ele vai falar aqui a respeito da morte dele, do sacrifício dele pelas ovelhas. Ele diz: e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqueles que foram alcançados foi porque Deus deu a vida por eles, por elas, por aquelas ovelhas, e elas nunca vão abandonar a fé. Por quê? No versículo 27, ele vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Nem o nosso velho homem, nem a nossa natureza carnal, nenhuma tentação, nada pode nos separar, como Paulo diz lá em Romanos 8, do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Ele diz aqui, ele é muito claro em dizer que jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. As ovelhas de Cristo, elas estão seguras nas mãos dele, e nunca elas vão se apartar dele. Em Romanos 8, uma das passagens mais bonitas da Bíblia, que nos mostra a grandeza do amor de Deus por nós. O apóstolo Paulo começa em Romanos 8 já falando assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E nós vamos para frente, irmãos, que eu não quero fazer um vídeo muito grande. Eu quero tentar abreviar o máximo que eu puder. Quando chega no versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, o 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Todas as circunstâncias que acontecerem na nossa vida, irmãos, ao contrário de fazer nós se apartar de Deus, do verdadeiro salvo se apartar de Deus, o que é que vai fazer? Vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser tribulação, angústia, perseguição, qualquer coisa. Ele vai dizer isso aqui no final do capítulo 8. E no versículo 29 ele vai dizer: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que foram conhecidos por Deus, eles foi também predestinado para serem conforme a imagem de Cristo. De maneira nenhuma eles vão se apartar. E ele vai interligar aqui: aos que predestinou, esses também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou, esses também glorificou. É uma corrente. Não tem como a pessoa estar num desses grupos e não tá no outro. Os que estiver no grupo dos chamados também vai estar no grupo dos predestinados, dos justificados e dos glorificados. E ele continua. O 31 ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas, inclusive o dom de perseverar, a perseverança? Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 1, 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Quais essas bênçãos espirituais? Todas. Se Deus não poupou seu próprio Filho, entregou por nós, como não nos dará com ele todas essas coisas, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmãos, nada, nem alguma outra criatura, outra coisa que tiver, não vai poder separar nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso, é confortante. Quando nós entendemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, nós descansamos nessa graça de Cristo. Irmão, eu não creio que aquele que crê que o homem perde a salvação tenha um descanso. Que ele descanse nessa graça de Cristo. Que ele possa crer que ele é um salvo. Porque, irmãos, a salvação, como eu falei no começo do vídeo, é Deus segurando nas nossas mãos, não é nós segurando nas mãos dele. Tem um louvor, um hino, tem um cântico na Igreja Católica Romana que diz assim: segura na mão de Deus.
E nós temos um hino no nosso hinário, tem também na harpa cristã, que é assim, ó: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. É por isso que nós não perecemos e não perdemos a nossa salvação, porque Deus está segurando nas nossas mãos. É Ele que segura nas nossas mãos, porque nós somos fracos, somos frágeis. A salvação não é uma obra que Deus entrega nas nossas mãos para nós controlar ela. Ele está no controle de tudo, até mesmo da nossa vontade, nos dando vontade e força para perseverar com amor. Que Deus abençoe os irmãos, confiram na Bíblia, meditem na palavra de Deus e vejam o que a Bíblia diz. Não vamos, irmãos, tentar acreditar na nossa mente humana que é tão falha. Vamos crer naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia afirma. Que Deus abençoe a todos.